Eu já disse algumas vezes que o conflito entre direita política e esquerda política é apenas um jogo, uma batalha concentrada no campo social. Os soldados dessa batalha são uma parcela da população que briga pelos ideais esquerdistas ou de direita, muitas vezes sem saber que esse conflito ilusório é só para mascarar os reais interesses dos políticos e dos grandes empresários no Brasil. Ainda me pergunto por que tem gente que prefere defender seus políticos de estimação do que defender o país desses parasitas. O povo se digladiando é um alívio para os políticos. Assim eles podem agir muito mais comodamente por seus próprios interesses. Afinal, muitas vezes o seu Zé, que é de direita, só quer ganhar do Luiz, que é de esquerda, para sair por cima em relação à sua opinião. Ele não quer mudar ou melhorar alguma coisa. Só quer ver sua tese ganhando a banal e vazia discussão. Isso acontece porque todos gostam dos discursos acomodados a seus hábitos e se aborrecem dos que lhes são contrários. Não vamos endeusar a política achando que ela é a nossa salvação. Política é, ou deveria ser, só para garantir o básico para a população, e não para ficar discutindo modelos de sociedade. Eu posso fazer o que eu quiser e pensar o que eu desejar, desde que não atinja os direitos de outras pessoas. As pessoas que se dizem de esquerda parecem torcer para que as coisas deem errado quando a suposta direita, como atualmente, está no poder. Assim como o povo da direita já torceu para o país afundar quando era regido pelos ditos esquerdistas. Estamos todos no mesmo barco. Veja se há sentido nessa briga toda. Aliás, como já disse o filósofo inglês Gilbert Keith Chesterton, não estamos apenas no mesmo barco, como todos sentimos enjoo. O ex-presidente Lula deu para os mais carentes condições de uma vida melhor com suas assistências sociais. Se isso foi um programa eleitoreiro ou simples vontade em ajudar, vai da constatação de cada um. Mas enfim, ele deu aos mais pobres, mas iludiu uma classe média que depositava nele uma melhora de vida que, na realidade, para a maioria não ocorreu. Além disso, as muitas faces da corrupção do governo petista abalou a credibilidade desse partido. O atual presidente Jair Bolsonaro usou, além de outros, esse mote, essa dita traição de Lula com a classe média, para se eleger, prometendo muita coisa que beneficiaria essa classe. Mesmo com as muitas promessas de campanha, sabemos que os grandes beneficiados são sempre os mesmos. O povo só serve para a eleição por conta da democracia, que opera em regime de mercado e faz os políticos adularem aqueles que são a maioria, ou seja, a grande massa, mas que só lhes servem para alçá-los aos cargos pretendidos. Reparem bem, eu vou usar o exemplo do atual presidente por ser o atual saco de pancadas político, com razão na maioria das vezes. Onde estava Bolsonaro na época da eleição em 2018? No meio do povo, certo? Pelo menos até o reprovável episódio da facada em Minas Gerais. E onde ele está hoje? Intermediando com grandes empresários brasileiros. Por que será que o presidente não chamou 2 representantes do povo pobre para estarem com ele no desfile de 7 de setembro? Porque o povo só vai lhe servir daqui a 3 anos na tentativa de reeleição. Nossas obrigações tributárias, contas, impostos, taxas, já eram pagos com a esquerda e continuarão sendo pagos com a direita. Nosso prejuízo virá, não importa quem esteja lá. Não acredite nessa melhora instantânea e mágica. Existe muita coisa para além do que vemos em noticiários e publicações em redes sociais. Não acredite em políticos como super-heróis e salvadores da pátria. E também não acredite em ideologias como sendo arquétipos da boa vida. Nós temos uma infinidade de estudiosos, pessoas muito sábias que já citaram esse assunto, ideologia, mas vou ficar com o exemplo de 2 dessas pessoas. Milor Fernandes, escritor brasileiro, disse que
A diferença fundamental entre direita e esquerda é que a direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram, e a esquerda acredita cegamente em tudo que ensina. Por exemplo, existem aqueles que nunca souberam o que é viver num estado comandado pelo regime militar, mas, pela história que contam, dizem ser o melhor para o Brasil. De outro lado, os esquerdistas dizem que só teremos uma vida boa quando colocarmos em prática as premissas marxistas. Enfim, uns acreditam no que lhes ensinaram, os outros acreditam no que eles decoraram como única saída. Já o escritor José Ortega y Gasset disse: ser de esquerda é como ser de direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode escolher de ser um imbecil. Ambas, com efeito, são formas de paralisia moral.